Muito bem, pessoal, mais uma questão aqui. Agora vamos trabalhar com gráficos, vamos trabalhar com eles, vamos resolver o problema com gráficos. Os gráficos, eles são muito cobrados nas provas do Enem, dos vestibulares, por isso eles merecem uma atenção especial nossa aí. Então aqui a gente tem um gráfico, tá? Repare que esse gráfico aqui, ele tem essa reta aqui, nessa linha poligonal aqui do gráfico, ela tem duas inclinações, tem essa primeira aqui e esta segunda. Então, ao longo de todo esse intervalo de tempo, 2 segundos, a gente tem, vamos dizer, duas retas, né? Porque aqui a direção dela mudou. E então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos separar então esse gráfico. Vamos dizer que essa parte aqui é o primeiro setor e essa parte aqui é o segundo setor do gráfico, tá? E a gente vai responder aqui os itens que estão sendo pedidos. Na letra A, pede a distância percorrida em 1 segundo entre o instante T1, meio segundo, e o instante T2, 1 segundo e meio. Então, a gente tem que saber aqui, ó, entre esse instante de tempo aqui, ó, meio segundo, e esse instante de tempo, 1,5 segundos, qual foi a distância que esse móvel percorreu, hein? Como é que a gente vai fazer isso? Seguinte, vamos lá, aí tem no setor 1 a gente tem a gente pode calcular a velocidade desse móvel aí, né, desse corpo aí, utilizando a expressão ΔS sobre ΔT. Então, substituindo os valores, a gente vai ter aqui, ó, 30 sobre 1. Tá, da onde que veio isso? Pessoal, ΔS aqui, ó, no primeiro setor, olha aqui, ó, começou no 0, fui até o 30, tá? O setor é só essa inclinação aqui, ó, daqui desse ponto aqui para cá já é outra coisa. Mas durante enquanto a reta aqui, ó, se manteve, se vocês me permitem, reta, a distância que o móvel percorreu foi de 30 metros, olha aqui, ó, 30 metros. E o tempo gasto por ele foi de 1 segundo. Portanto, aqui a velocidade média vai ser 30 dividido por 1, que dá 30 metros por segundo. Muito bem, continuando. Então, o ΔS, ou seja, a distância percorrida em meio segundo, que está aqui no meio, eu só quero saber aqui, ó, na metade do tempo aqui, ó, nessa metade aqui vai até 1, né? Na metade, qual foi a distância percorrida pelo móvel ao longo de meio segundo, ou seja, em que posição ele estava no instante meio segundo. Olha, eu sei que a velocidade dele nesse trecho foi de 30 metros por segundo, então no lugar da letra V aqui eu coloco 30. E eu quero saber após o intervalo de meio segundo, ou seja, no instante 0,5 segundos. Então achei aqui que nessa primeira parte aqui, né, ele percorreu 15 metros, ou seja, no instante meio segundo ele estava na posição 15 metros, tá? Agora, no setor 2, nessa outra parte aqui, pessoal, agora olhando para essa inclinação aqui, vamos fazer a mesma coisa, vamos calcular a velocidade média dele. Agora a gente tem o seguinte, ó, desse ponto aqui, ele estava na posição 30 metros, hein, pessoal? Aqui, ó, nesse ponto aqui, ele estava na posição 30 metros. Aí, nesse outro ponto aqui, ele já veio para a posição 40 metros. Então, a distância percorrida entre esses dois pontos foi de 10 metros. Por isso que está o 10 aqui, no lugar do ΔS. Agora, nesse intervalo foi de 1 a 2 segundos. Então, a gente tem que o intervalo de tempo foi de 1 segundo. Por isso que está um 1 aqui embaixo. Então, a velocidade do móvel no segundo setor, né, no setor 2, como eu chamei aqui, foi de 10 metros por segundo. E qual foi a distância percorrida por ele? Olha, a distância percorrida é a velocidade vezes o tempo. No segundo trecho, a velocidade dele foi de 10 metros por segundo. E olha só, eu quero saber aqui, ó, a distância percorrida até um instante, 1 segundo e meio, tá? Tá lá no item, olha aqui, ó, T2, 1 segundo e meio. Então, no instante de tempo 1,5 segundos, ele estava em que posição? Mas a gente tem que tomar um cuidado, hein? Que esse nosso trecho, ele começa aqui. Ele já começa no instante 1 segundo. Então, no instante 1 segundo e meio, na verdade, para este trecho aqui, ele está na posição no instante 0,5, tá? Por isso que está esse 0,5 aqui. Porque o nosso movimento, vou repetir, ó, essa nossa análise está começando nessa posição, 30 metros, que corresponde a um instante de tempo 1 segundo. Então aqui, num segundo e meio, na verdade ele passou meio segundo, por isso que eu trouxe aqui, ó, meio segundo, 5 metros. Então eu já sei que para esse instante de tempo aqui, ele no setor 1 ele percorreu 15 metros e aqui ele percorreu 5 metros. Então entre esses dois intervalos de tempo aqui, qual foi a distância que ele percorreu? Basta a gente somar.
a distância percorrida foi de 20 metros, essa distância mais essa daqui, beleza? Então assim a gente resolveu o item A. Vamos para o item B. No item B a gente tem que determinar a velocidade média do corpo, né, no instante 0, entre os instantes 0 e 2 segundos, ou seja, nesse intervalo todo aqui, ó, qual foi a velocidade média dele? Pessoal, como se calcula a velocidade média? ΔS sobre ΔT. Então a gente precisa da distância total percorrida do tempo total. Olha só que simples, a gente já sabe a distância total percorrida. Isso aqui basta olhar no gráfico, olha aqui, ó. No instante 0, ele estava no 0. No instante 2 segundos, ele estava na posição 40 metros. Então, a distância que ele percorreu nesses 2 segundos foi de 40 metros, a distância total. E o tempo que ele gastou, evidentemente, 2 segundos. Então, a gente vai ter aqui, ó, no lugar do ΔS entre esse 40, a distância que ele percorreu, e aqui embaixo, entre 2 segundos, o tempo que ele gastou para poder fazer esse percurso aí. Então, dividindo, a gente vai encontrar a velocidade média igual a 20 metros por segundo. Vamos para o item C. A velocidade instantânea no T2 segundos. Pessoal, qual foi a velocidade instantânea desse móvel no instante 2 segundos? Olha só, para calcular a velocidade média, a gente já sabe, vamos utilizar aqui no item B, é ΔS sobre ΔT, tá? Mas nesse trecho aqui, ó, tá pedindo um instante 2 segundos. O instante 2 segundos equivale ao trecho 2 aqui, tá bom? Então aqui, ó, nesse trecho ele também teve uma velocidade constante, porque aqui é uma reta, tá? Então toda vez que a gente tem uma velocidade constante, a velocidade média coincide com a velocidade instantânea. Tá? Olha aqui, ó, lembrando, ó, velocidade, o trecho aqui é uma reta, então velocidade constante, a velocidade média coincide com a velocidade instantânea. Então, a gente já sabe que nesse trecho aqui, a gente viu aqui em cima, ó, a velocidade média vale 10 metros por segundo, portanto, a velocidade instantânea também vale 10 metros por segundo. Beleza, pessoal? Então, se é uma questão com gráfico, deem uma atenção especial a isso, resolvam mais exercícios, perguntem aí, deixem suas dúvidas e assim a gente vai evoluindo. Um forte abraço para todos vocês.